No site jw.org existe uma série de vídeos intitulada Uma História Escrita por Jeová, Cantando de Coração. No minuto 3:43 da primeira parte, vemos que entre o Cânticos da Noiva de 1879 e o Cânticos para Louvar a Jeová de 1928, temos o Cancioneiro Vermelho, com um anjo tocando uma trombeta e seu título é Angelofone. Porém, em nenhum momento das duas partes faz qualquer menção à história desse cancioneiro. O vídeo foca mais no Cânticos da Noiva por ser o primeiro e no Cancioneiro de 1928 em diante, que foi feito por Rutherford. Quando vemos as outras partes do vídeo dos jw.org, o angelofone desaparece em todas as outras exibições dos cânticos. Quando nós vamos pesquisar no walljw.org, você encontra menções do angelofone em inglês, mas em português eu não consegui achar. No livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, encontramos 2 páginas dedicadas a contar sobre os cânticos que usavam, mas o angelofone não aparece novamente. Porém, é difícil de obter informações desse cancioneiro, que você terá agora a sua curta e infeliz história. Vamos começar do início. O ano era 1916. Fazia mais de 2 anos que o fotodrama da criação tinha sido exibido com grande sucesso. E foi lançado o drama Eureka, que era basicamente uma versão mais rentável e básica do fotodrama da criação. Eram disponibilizados gravações de discos do fotodrama para o público, porém os estudantes da Bíblia obtiveram muitas dificuldades nas produções dessas gravações, visto que na época não tinham produção própria, pois a Torre de Vigia nunca era para ser uma organização de uma religião. O papel da Torre de Vigia na época era apenas ser uma distribuidora de Bíblias, livros e tratados. Ela apenas editava e publicava suas publicações, fazia parcerias de pedidos com gráficas seculares, e os estudantes da Bíblia eram um movimento, dos quais seus membros assinavam a Torre de Vigia, do qual era o meio de contabilizar quantos estudantes da Bíblia tinham na época. Com os fonógrafos do drama Eureka não foi diferente, eles faziam pedidos para as matrizes e faziam os discos, porém essas matrizes não estavam cumprindo com o pedido da entrega. Então foi formado com alguns irmãos da International Bible Student Association, a IBSA, a Angelophone Phonogram and Recording Company, que chamaremos de Angelophone Company. Foi formado os escritórios da Angelical Company em Nova York, que cuidaria dos produtos e hinos da Angelophone. Lembrando que quem financiava os escritórios da Angelical e a Angelophone eram a Torre de Vigia. No artigo da Torre de Vigia de 15 de julho de 1916, encontramos a primeira menção do angelofone que diz: a demanda por fonógrafos tem sido tão grande ultimamente que todos os fabricantes estão atrasados com seus pedidos. Eles dão atenção especial aos instrumentos mais sofisticados e caros. Os mais baratos, pelos quais a maior demanda, estão quase sempre esgotados. Na providência do Senhor, tomamos providências para obter um fonógrafo de modelo atualizado, que podemos fornecer aos nossos leitores por preços conhecidos como intermediários, inferiores aos preços de atacado. Os preços de varejo são de 25, 50 e 100 dólares. Os preços de atacado são apenas metade dos preços de varejo, ou seja, para quem comprava fora do atacado, pagaria 50, 100 a 200 dólares respectivamente. Lembrando que esses valores são valores de 1916, mais tarde discutiremos os valores atuais.
Os preços dos intermediários pelos quais nos é permitido fornecer os leitores da torre de vigia são ainda menores, ou seja, um terço do preço de varejo, $8,33, $16,67, $3,33. O Angelofone A, que custaria para os nossos leitores apenas $8,33, tem um design muito elegante e é bom tamanho, com aparência bastante artística. A mola é forte o suficiente para rodar o disco sem retroceder. O Angelofone B é ainda maior, mas bem coberto e possui um motor de mola dupla com engrenagem helicoidal. O Angelofone C tem uma aparência ainda mais bonita, com caixa e tampa, motores de mola dupla, engrenagem helicoidal, etc. Todos são pintados em jacarandá e vernizados. Todos são fornecidos com excelentes braços e caixas de som, e esta última é organizada de forma a tocar qualquer disco Columbia, Victor, Page, Edison e etc. O nome Angelofone significa The Angel Voice, ou seja, a voz angelical. Nessa edição de 15 de julho de 1916, os fonógrafos ainda não estavam à venda. Se obtiveram após isso a disponibilização de 50 hinos, mas só foi na edição de 1º de novembro de 1916, isso já após o falecimento do Russell, mas muito provavelmente ele teve parte importante na escolha desses hinos. Esses hinos foram gravados em discos de 80 RPM e 7 polegadas, vulgo tamanho compacto. E não, você não ouviu errado. Segundo fontes, o Angelofone funcionava a 80 RPM, não em 78 RPM que viria a ser o padrão futuramente. Na época tinha uma enorme variedade de rotações e tamanhos com diâmetros de 15, 17, 20, 25 e 30 centímetros, com velocidades variando de 60 a 120 RPM. Porém o Angelofone não ficou muito fora do padrão. Pode-se dizer que ele até seguiu a tendência, pois os discos futuramente passariam a ser rodados até a década de 1920 com rotações entre 76 e 80 RPM. O artigo de 1º de novembro diz: a voz do cantor é excelente, clara e distinta, bem diferente das melodias de hinos que você costuma ouvir, das quais muito pouco podem ser compreendidas. Eles são da obra do professor Henry Burr, o conhecido barítono. O conjunto de 50 hinos era vendido por $5, 10 centavos por disco. O artigo diz: com o objetivo de estimular a adoração diária em família, com a voz desse excelente cantor para liderar, os hinos com músicas foram publicados de forma elegante e atraente. Os escritórios da Angélico informaram em dezembro de 1916 que estavam prontos para atender os pedidos, ou seja, levou uns 6 meses para que a Angélico ficasse 100% operacional. O cancioneiro estava pronto, possuía 50 hinos, porém, um fato curioso é que o cancioneiro começava no número 49 e não do 1, ou seja, eram hinos de 49 até 98. Não sabe-se se a Angélico Company pretendia com a Torre de Vigia lançar os hinos de 1 a 48 futuramente. Quando se abria o cancioneiro na página direita, tinha um cântico em si. Na página esquerda tinha um breve texto explicando o conceito da doutrina do hino em si. Uma coisa muito boa para os cristãos hoje, visto que muitos cantam sem pensar o que cantam. Tudo parecia dar certo, porém já em janeiro de 1917 a Angelofone fechou as portas. O artigo diz: os amigos que organizaram a Angelofone Company esperavam fornecer boas gravações ditadas pelo irmão Russell. Alguns dos primeiros não foram tão queridos quanto se desejava. O irmão Russell esperava regravar, mas faleceu antes de poder fazê-lo. Os pedidos chegavam tão rapidamente, os números de gravações a serem manuseados eram tão grandes e os pedidos tão urgentes que era impossível testar cada conjunto antes do envio. Posteriormente, descobriu-se que essas gravações não eram tão bons quanto os recebidos inicialmente, e os fabricantes afirmaram que não poderiam fazer melhor. Ultimamente, tem sido recebida tantas reclamações que a Angelofone Company decidiu fechar as portas imediatamente. Algumas das gravações são muito boas, e todos os pedidos disponíveis serão atendidos na medida do possível, a menos que seja solicitado de outra forma.
Alguns talvez desejam até ter mesmo essas gravações imperfeitas. Nesse caso, os pedidos deverão ser enviados imediatamente. A Sociedade Torre de Vigia possui 2 excelentes gravações da Columbia da voz de Russell, constituindo em 4 discursos introdutórios e 4 discursos de intervalo do fotodrama da criação. Cada um deles é um registro duplo, 2 discursos de cada lado. Essas gravações podem ser usadas em um angelofone invertendo o reprodutor. Somos obrigados a não vender os discos da Columbia abaixo de $1 por disco. Agora vamos falar sobre a possível falta de qualidade dos discos produzidos. Primeiro, eu preciso te levar para 1916, onde a tecnologia da época era completamente diferente. As gravações de discos eram de gravações mecânicas, ou seja, não existia microfones de alto ganho, gravações magnéticas, amplificadores como conhecemos hoje. Naquela época, a eletrônica como conhecemos estava engatinhando. A maioria dos rádios funcionava à base de um cristal de galena. Então vocês imaginem um senhor de idade já com uma saúde debilitada que, ao invés de descansar por recomendação dos médicos, pegava trens pelos Estados Unidos viajando às congregações. Russell era um teimoso publicador do evangelho, porém ainda assim humilde, pois ele só gravou 50 discursos, pois o nome de Russell tinha muito peso. Foram os estudantes da Bíblia que insistiram que ele fizesse isso, e assim ele fez. Porém ainda é possível assim achar os discursos. Vou mostrar para vocês um trecho do canal Brian Kutcher, que graças a ele hoje nós temos disponível na internet os slides do fotodrama da criação, as gravações da época, para que nós tenhamos a mesma experiência de um estudante da Bíblia de 100 anos atrás. E graças a ele, nós temos os 50 discursos do irmão Russell em vídeo no YouTube. Passem lá e vejam o canal dele e o Photodrum Creation, e dizem que eu recomendei vocês lá. The power of Jesus' name. Evidently, the hymns of the past were nearer the truth, nearer to the Bible teaching than were the creeds. The hymns represented the hearts of God's people. The creeds represented their bewildered heads. For instance, we sang, "All hail the power of Jesus' name," and how eventually all mankind, as well as the angels, will bow to that name. O artigo da Torre de Vigia de 1º de abril de 1917 escreveu: alguns dos amigos que compraram discos não entenderam por que a voz do irmão Russell estava tão fraca e baixa. Pensando que o fabricante era ocupado, reclamaram. Na Torre de Vigia de março mencionamos o fato de que a Angelofone está saindo do mercado. Contudo, ainda possui cerca de 500 coleções incompletas dessas gravações e cerca de 2.000 máquinas. Então, estão preparados para atender pedidos de qualquer até durar os estoques. As máquinas têm dado satisfação geral e tocam discos de qualquer marca. Mas na edição de 15 de maio de 1917 houve um animador anúncio. A Angelofone foi reorganizada. O artigo relatou que seriam feitas reproduções dos discursos, esses que tinham sido feitos por Russell quase há um ano atrás. Mas dessa vez seria o mesmo narrador que fez o fotodrama da criação, Harry Humphrey. Porém, dessa vez, cada disco teria o valor de 25 centavos e o conjunto de $5. Aparentemente, o Angelofone foi dando certo aos poucos. Um artigo de 15 de agosto de 1917 é curioso, pois diz que esse aparelho precisava ser usado para ir melhorando com o tempo. Agora, no que se deu o Angelofone Company após 1917? Sinceramente, é difícil de trazer essa informação. A Torre de Vigia de 1918 não diz nada. A de 1919 diz apenas uma vez no ano de que estavam sendo feitas as vendas do cancioneiro no valor mencionado de 5 centavos de capa mole e 10 centavos de capa dura. Acredito que, assim como a Torre de Vigia de 1917 no início do ano mencionou, acredito que devo simplesmente ter vendido todas as máquinas em estoque e depois não mantiveram o cancioneiro muito tempo depois disso. Vale lembrar que essa foi uma época muito complicada para o movimento dos estudantes da Bíblia. O Angelofone não viveu um bom momento, um momento de grandes mudanças que viriam por Rutherford anos seguintes.
Mas não podemos esquecer que muitas pessoas gostaram do Angelofone. A Angelical Company foi uma ótima maneira de chegar às pessoas que tinham preconceito com a Torre de Vigia. Apesar da curta vida e das dificuldades enfrentadas pela Angelofone Company, seu legado é um testemunho da dedicação e do espírito inovador dos estudantes da Bíblia da época. Em uma era de rápidas mudanças tecnológicas, a Angelofone representou uma tentativa ambiciosa de democratizar a adoração musical, levando hinos inspiradores e gravações importantes para os lares dos fiéis. Hoje nós não temos reproduções digitais dos hinos que eram cantados pelo Henry Burr e das narrações dos discursos de Harry Humphrey, apenas os discursos de Russell, mas... Vocês lembram do vídeo que eu citei no início desse documentário? Olhe com atenção o que eles mostram no minuto 3:16 da primeira parte. Então, quando todos começam a cantar, você canta também. Você gostaria de escutar como eram os cânticos naquela época? Vamos ouvir um cântico que cantamos por mais de 80 anos. Essa é uma gravação de 1916. Um pouquinho diferente dos nossos cânticos hoje. Então, provavelmente é isso, apenas 10 segundos. 10 segundos da primeira gravação dos cânticos. Podem até dizer que pelo cancioneiro não ter sido usado em reuniões e congressos dos estudantes da Bíblia, era mais para uso comercial e para distribuição interna do que interna, por isso o Angelofone não ganha tanto destaque, mas isso acabou de acabar, pois vocês acabaram de assistir aqui um documentário completo do cancioneiro das vozes angelicais, que teve uma curta e discreta história, mas foi fruto de muito trabalho, dedicação e fé para ser realizado. Mas não desanime, pois o Angelofone foi publicado com partituras, o que facilita muito o músico ou especialista em algum software de música reproduzir os cânticos do Angelofone. Porém, eu não vou deixar vocês sem apreciar pelo menos o cântico completo. A que eu vou mostrar não é exatamente igual ao Cancioneiro de 1916, mas acho que é a mais clara e que não vai me dar problemas com direitos autorais nesse vídeo, o que já é bem suficiente para você se sentir louvando o nome de Jesus.